E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre as alterações fisiológicas na gravidez. Lembrando que eu estou utilizando a referência do Zugaib, né, o capítulo 9 do Zugaib. Então, qualquer dúvida com relação às minhas referências, vocês podem olhar lá no Zugaib e ver que, enfim, está escrito lá, tá bom? Vamos começar aqui então. Bom, gente, as alterações na gravidez, elas vão acontecer em várias esferas diferentes. Elas vão acontecer na esfera molecular, bioquímica, hormonal, celular, tecidual, tá? E durante esse vídeo eu vou falar um pouco sobre essas alterações, tanto no sentido de alterações locais, né, em estruturas específicas, né, quanto nas alterações sistêmicas também que podem acontecer, tá? Então vamos começar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar, né, que a gente vai pensar sobre, é a questão do aumento da volemia, tá? Na grávida, o que que acontece? O sangue, ele vai aumentar muito de volemia, tá? E esse aumento de volemia sanguínea, ele é, assim, devido ao aumento de plasma. Então, a quantidade de plasma fica bem maior e depois, né, mais para frente, a quantidade de eritrócitos também vai aumentar, tá? O que acontece? Você tem um aumento de volume e constituição do sangue, tá? No início, né, esse hemograma que a gente vai fazer, ele vai acusar uma baixa concentração de eritrócitos, tá? Justamente porque você tem um aumento de volume sanguíneo, com um aumento de volume sanguíneo, você está diluindo os eritrócitos que estão ali, né? Esse valor, né, esse aumento de volemia, ele vai ser variável, né, de acordo com a quantidade de fetos, né, que tem ali. Então, se tiver uma gestação múltipla, isso vai ser alterado, né, então você vai ter um volume maior ainda nesse caso, né. Se você tiver uma deficiência placentária, você vai ter uma queda desse volume, né, então o volume vai reduzir, né, essa volemia vai reduzir. Se a mulher tiver hipertensão arterial sistêmica, isso também vai ser alterado, e se ela tiver uma restrição do crescimento fetal, né? E aí você também vai ter uma alteração dessa volemia, tá? Então, a volemia ela pode ser utilizada também para a gente identificar essas condições na grávida, tá? Esse aumento de volume, ele vai acontecer por duas causas principais, né? A hiperplasia celular, basicamente, né? Que vai acontecer depois, né? O aumento da quantidade de eritrócitos e depois também a alteração, né? Do tempo de meia-vida desses eritrócitos, tá? E também o aumento do volume plasmático, que é a principal causa, tá? E aí, esse aumento de volume plasmático, ele vai gerar uma queda da viscosidade sanguínea, que vai reduzir a necessidade de trabalho cardíaco, tá? Essas adaptações, elas vão acontecer ali em torno da sexta semana de gravidez, tá? E eles vão aumentar muito no segundo trimestre e se reduzem depois no último, tá? Então, no primeiro trimestre, você tem um aumento ali de 15%, né, desses parâmetros hematológicos. Depois, lá no segundo trimestre, você vai ter um aumento de mais 25% e depois você tem uma queda, né, no terceiro trimestre, né, no final da gravidez, esses valores eles vão ser reduzidos, tá? Então é assim que acontece esse processo aí de alterações hematológicas, tá bom? Vamos lá. Por que que a gente aumenta a volemia durante a gravidez? Esse aumento de volemia, gente, ele serve para aumentar a perfusão sanguínea para os órgãos genitais, tá? Especialmente para o útero. A gente sabe que o útero, né, ele vai receber lá as artérias uterinas, né? E durante a gravidez, o que que você vai ter? Você vai ter uma formação de uma circulação um pouco maior naquele local, porque você tem uma hipertrofia muito grande do útero, né? Então, o miométrio vai aumentar muito, você vai ter uma alteração do útero, até mesmo por conta do metabolismo proteico, né? Também vai fazer diferença nesse caso, né? E aí o que que acontece? Você precisa ter um aumento de perfusão para aquele local, principalmente para o útero, tá? E além disso, esse aumento de volemia ele está relacionado com a proteção da gestante do concepto, principalmente no momento do parto, por conta, né, do sangramento, né, que acontece durante o parto. Se você tiver um volume sanguíneo um pouco maior, isso vai proteger um pouco mais tanto a mãe quanto o feto, né? E também você vai ter um menor retorno venoso nesse caso, né? E aí você precisa ter uma volemia um pouco maior para você conseguir equilibrar as coisas durante o parto, tá? Então, são formas de proteção, isso é uma forma de proteção da gestante e do concepto durante o momento ali do parto, tá? Então, é por isso que isso acontece. Bom, outros efeitos que acontecem ali nessa situação aí, hemodinâmica, né, falando, você tem um aumento da volemia, e esse aumento da volemia, ele gera um aumento da liberação do peptídeo atrial natriurético, né? Justamente por conta, né, do aumento da volemia que está sendo acusado ali no coração, nos atos do coração, e aí você gera, então, a liberação desse peptídeo atrial natriurético.
Quando você tem essa liberação de peptídeo atrial natriurético, na grávida, esse peptídeo vai ter uma ação reduzida, porque o aumento volêmico da grávida ele vai acontecer de forma mais vagarosa, vai acontecer mais lentamente, tá? Então, isso não vai fazer com que o peptídeo atrial natriurético tenha uma ação significativa na grávida, mesmo que ele tenha níveis altíssimos, níveis aumentados durante a gravidez, tá? Mas isso acontece porque você tem um aumento de volemia, só que esse aumento de volemia ele é vagaroso, então ele não é suficiente para gerar, né, a ação propriamente dita do peptídeo atrial natriurético, tá? Bom, com relação aos eritrócitos, né, o que que a gente tem? A gente tem inicialmente uma hemodiluição fisiológica, né? Então, o que que acontece? Os eritrócitos que estão lá no sangue, né? Eles vão aparecer diluídos, né? Então, a concentração de eritrócitos vai ser menor, né, em um hemograma. E isso vai ser justamente por conta da hemodiluição fisiológica, você aumentou o volume sanguíneo por conta do aumento do plasma, e aí, por conta disso, você tem, então, uma diminuição da concentração de eritrócitos, tá? É, esse volume eritrocitário ele está aumentado é, por conta do aumento da eritropoetina, tá? Então, olha só, você tem um volume eritrocitário aumentado, mesmo que você tenha a hemodiluição fisiológica, tá? A hemodiluição fisiológica é o que vai aparecer no exame, tá? Mas a gente tem que pensar o que acontece propriamente dito ali no sangue, por conta, então, de todas as situações que vão acontecer com os eritrócitos. Você tem um aumento de eritropoetina, você vai aumentar o volume eritrocitário, tá? Porque você tem maior produção de eritrócitos, maior concentração de eritrócitos naquele sangue, mesmo que ocorra a hemodiluição fisiológica nos exames, ok? Então, eu estou falando de duas situações separadas, tá? E esse volume eritrocitário aumentado, ele também vai se caracterizar por uma menor vida média do eritrócito. Então, o eritrócito, ele vai ter uma vida média reduzida, mesmo que ele tenha, então, um aumento ali da quantidade de eritrócitos, isso vai representar um pouco menos por conta disso, né? Então, você tem uma vida média do eritrócito aumentada, tá? E, além disso, nos exames, né, a gente vai conseguir observar um aumento de reticulócitos. No hemograma, a gente vai ver um pouco mais de reticulócitos, que é um efeito também do aumento da eritropoetina, tá? A hemoglobina, no caso da grávida, o que que vai acontecer? A hemoglobina ela vai se encontrar em menor concentração, tá? Que vai ser menor ainda no fim da gravidez, né? E essa concentração ela está sendo diretamente influenciada pela hemodiluição, tá? Então, quando a gente vê a concentração de hemoglobina na grávida, vai estar menor, justamente por conta da hemodiluição, porque ocorre o aumento, né, da volemia, certo? Os leucócitos, eles têm um leve aumento, né, na gravidez, um discreto aumento, tá? No início, então, e aí a gente chama esse aumento de leucocitose, né? No início ele vai ser caracterizado ali entre 5.000 a 14.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue, e durante o parto e o puerpério, isso vai aumentar muito mais, então é uma leucocitose um pouco maior, que vai até 29.000 leucócitos por milímetro cúbico, tá? Então, essa é a característica aí, né, dos leucócitos na gravidez. As plaquetas, elas estão discretamente reduzidas, né, numa gravidez normal, justamente por conta da hemodiluição, do coágulo, né, na coagulação que acontece no leito útero-placentário, tá? Então, vai ter um acúmulo maior de plaquetas na região uterina, e aí isso faz com que haja uma maior coagulação naquele local. Isso faz também com que a gente consiga perceber menor quantidade, menor concentração de plaquetas no sangue, certo? Aumento do tromboxano A2, e aí esse aumento de tromboxano A2 vai propiciar uma agregação plaquetária maior, e aí, por consequência, você vai ter uma menor contagem, e também um discreto aumento do baço, que também vai reduzir a quantidade ali de plaquetas no sangue, tá? A quantidade de plaquetas séricas. E isso vai fazer com que a gente tenha um parâmetro diferente para saber, né, quando que a gestante está com plaquetopenia. No caso da gestante, a plaquetopenia ela vai ser, a gente vai conseguir identificar ela quando esses valores estão abaixo de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, tá? São parâmetros diferentes da pessoa ígida e que não está grávida, ok? Justamente porque naturalmente na grávida a gente já tem uma plaquetopenia natural, ok? O sistema de coagulação na grávida, ela tem uma situação de hipercoagulabilidade, mesmo que ela tenha baixa plaqueta, ok? E isso vai acontecer porque você tem um aumento de quase todos os fatores de coagulação, tá? E isso é decorrente, né, do aumento do estrogênio e da progesterona,
que estão relacionados diretamente com a produção endócrina da placenta, ok? Então, aí isso vai gerar um aumento ali da coagulabilidade sanguínea no caso da gestante, tá? Como que acontece o metabolismo do ferro na gestante? O metabolismo do ferro na gestante, ele vai acontecer por aumento da necessidade do ferro, né? Então, a gente vai ter um aumento da necessidade do ferro para a gestante. Isso vai gerar, né, o aumento do consumo de ferro, né, no organismo dela. E isso vai fazer com que a gestante não consiga manter a hemoglobina dela em níveis, em parâmetros normais, ok? E se não houver suplementação de ferro durante a gravidez, pode acontecer a anemia ferropriva, justamente porque o consumo de ferro, no caso da gravidez, é muito maior do que uma mulher que não está grávida. E isso vai trazer, né, para essa gestante uma necessidade maior de ferro, tá? Basicamente isso. E é muito, muito comum a gente ver as grávidas com malácia, né, que é basicamente aquela alteração alimentar que a mulher ela tem vontade de comer terra, de comer tijolo, né, de comer cerâmica. São todas substâncias que contêm uma concentração muito grande de ferro, e isso vai suprir, né, a quantidade de ferro que ela precisa, né? Então, assim, é gerado por conta, então, dessa anemia ferropriva também, ok? Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Por que que o ferro ele é tão importante no caso da gestante, né? O alto consumo de ferro, ele vai acontecer para o consumo feto-placentário, ok? E também para a produção de hemoglobina e mioglobina, para o aumento da massa eritrocitária e também para o aumento da musculatura uterina. A gente sabe que o útero ele vai ficar muito maior, né? O miométrio vai ficar muito maior, então precisa de mais hemoglobina e de mais mioglobina para gerar esse aumento uterino e também para aumentar a massa eritrocitária, que a gente sabe que acontece no segundo e terceiro trimestre da gravidez, né? E aí, um ponto importante que eu coloquei aqui, né, é que a queda do ferro na gestante, essa queda não vai afetar a produção de hemoglobina fetal, tá? Então, isso é muito importante da gente saber, porque se isso afetasse a produção de hemoglobina fetal, seria um problema muito maior a mulher ter anemia ferropriva durante a gravidez, né? E não é o caso. Mais adaptações hemodinâmicas agora, tá? O que que acontece? A mulher, ela tá, então, né, a grávida, ela tá com uma hipervolemia, né? E essa hipervolemia, ela vai ser seguida por aumento da frequência cardíaca basal e aumento do volume sistólico, tá? Esse aumento de frequência cardíaca basal e aumento do volume sistólico vai gerar o aumento do débito cardíaco, tá? Chega a ser 50% maior do que numa mulher que não está grávida, ok? É, Esse processo de aumento do débito cardíaco por aumento de frequência cardíaca basal e aumento de volume sistólico, ele começa mais ou menos na quinta semana de gravidez, vai se estabilizar lá para a 24ª semana de gravidez e aumenta muito durante o parto. O débito cardíaco da mulher durante o parto, ele chega a 80% maior do que o débito cardíaco de uma mulher não grávida, tá? Isso é muito importante durante o parto, tá? O aumento do débito cardíaco no parto, né, ele vai acontecer porque ocorre um aumento muito grande do retorno venoso, né? Esse aumento muito grande do retorno venoso vai gerar um aumento da pré-carga, né? E isso vai ser basicamente por conta da descompressão dos vasos uterinos. Então, o útero está reduzindo, né, de tamanho na medida que ocorre o parto, né? E isso vai descomprimindo os vasos pélvicos, vai descomprimindo, inclusive a veia cava inferior, se ela estiver comprimida pelo tamanho do útero, né? E isso vai aumentar muito o retorno venoso. Aumentando o retorno venoso ali, você aumenta a pré-carga. Aumentou a pré-carga, é natural você pensar que vai aumentar a pós-carga também. E isso vai né, isso vai gerar o aumento do débito cardíaco, tá? E além disso, o aumento do débito cardíaco associado ao aumento de catecolaminas por conta da dor gerada durante o parto, gera um aumento de pressão arterial durante o parto, tá? O que é uma situação muito diferente do que se encontra durante a gravidez, porque durante a gravidez a pressão arterial da mulher ela está reduzida, tá? Justamente porque você tem vasodilatação periférica, né? E também uma queda muito acentuada da resistência vascular periférica, justamente por conta dessa vasodilatação periférica. E aí todos esses processos vão gerar a hipotensão durante a gravidez, tá? Então, a pressão arterial da grávida, né, durante a gravidez, ela é mais baixa do que o normal. Mas durante o parto, por conta da associação de débito cardíaco aumentado, aumentadíssimo, né,
com a presença de catecolaminas séricas, vai fazer com que ela tenha, então, um processo de hipertensão, mas é durante o parto. Durante a gravidez é o processo contrário, né? Mesmo que você tenha um débito cardíaco aumentado, é, não vai ser exatamente da mesma forma como acontece durante o parto, tá? Então, vamos pensar aqui. Outros efeitos possíveis das alterações hemodinâmicas, né? Então, aumento da pressão venosa nos membros inferiores, tá? Por que que acontece isso? Você tem uma pressão uterina dos vasos pélvicos, né? Então, nos vasos pélvicos, o útero está reposto ali na pelve, e aí ele vai pressionar, né, todos os vasos pélvicos, e isso vai trazer, então, uma maior pressão sanguínea, né, venosa, nas pernas, tá? Esse processo ele vai fazer com que seja mais presente, né, a ocorrência de varizes, a ocorrência de edemas, né, edema nas pernas, e também doença hemorroidária. Então, fica mais comum na grávida. Todas essas três situações ficam muito mais comuns na grávida, né? E se houver pressão uterina sobre a veia cava inferior, você pode ter um processo que é chamado de hipotensão supina, que é basicamente quando a mulher está deitada em decúbito dorsal, ela sente hipotensão, tá? Justamente por conta da queda da resistência vascular e pré-carga, porque você tem uma queda do retorno venoso, e isso gera uma hipotensão muito forte, tá? Então, isso é uma alteração hemodinâmica possível também na gravidez, tá? O que está acontecendo com o coração durante a gravidez? Ó, o coração durante a gravidez, basicamente ele vai ter uma alteração de posição, tá? Então ele vai ser anterovertido e levado para a direita, tá? Durante a gravidez. Isso vai acontecer justamente por conta do diafragma, porque o diafragma vai ser empurrado pelo útero gravídico, né? E aí, quando o diafragma ele é empurrado pelo útero gravídico, ele tem uma redução na sua amplitude, né, de expansão, e ele vai empurrar o coração para cima, que basicamente ele está em contato ali direto com o mediastino, né? Então, ele vai empurrar o coração para cima, tá? Você tem um aumento de volume cardíaco, né? Justamente por conta da hipertrofia dos miócitos, e isso vai aumentar o volume sistólico também, tá? Isso é uma característica, né, da mulher grávida, ela tem um volume sistólico aumentado justamente por conta dessa hipertrofia cardíaca, ok? E é comum encontrar nas grávidas, né, o sopro cardíaco, taquicardia paroxística também, tá? E as extrasístoles ventriculares, tá? Então, são três situações que podem acontecer com a mulher grávida que a gente sabe que é por conta, então, do fato dela estar grávida. Até, assim, obviamente, tem que investigar e tudo mais, mas é algo normal de se encontrar, tá? O que acontece com o sistema endócrino e com o metabolismo da grávida? Então, agora a gente já passou de sistema, né? No sistema endócrino, você precisa ter, né, a mulher grávida, ela precisa ter modificações para que haja, então, a potencialização da nutrição fetal, tá? E aí, o que acontece? Esse sistema endócrino ele vai ser afetado pela produção endócrina placentária de análogos hormonais, tá? Além da produção do hormônio lactogênico placentário, que também vai alterar o metabolismo da grávida, tá? Essa produção endócrina da placenta gera novo equilíbrio dos eixos hipotálamo, hipófise ovário, hipotálamo, hipófise tireoide e hipotálamo, hipófise adrenal, ok? Então, vai alterar esses eixos e isso vai modificar todo o metabolismo, vai modificar todo o sistema endócrino da grávida, tá? E aí a gente consegue dividir a gravidez em fases metabólicas, né? Então, essas fases metabólicas são a primeira fase, né, que é a fase anabólica materna, que vai acontecer na primeira metade da gravidez, e a fase catabólica materna e anabólica fetal, que é quando o feto ele já tem tudo formado, né, o concepto já tem tudo formado, e agora ele só vai crescer. E isso acontece na segunda metade da gravidez, tá? E aí eu separei aqui de cada lado anotações do que vai acontecer em cada fase, né? Então, por exemplo, na fase anabólica materna, você tem uma redução da glicemia em jejum e redução da glicemia basal, ok? É, Ocorre um acúmulo de lipídios, ocorre glicogênese hepática, né? Transferência de glicose para o feto. Então, assim, essa é a característica da fase anabólica materna, tá? No caso da fase catabólica materna, né, o que que vai acontecer? Você vai ter lipólise, né? Porque a mulher ela vai preconizar o uso de lipídios, né, para obter energia, tá? Ela não vai utilizar tanto assim a glicose, até porque ela está num estado de hipercortisolemia, né? É, Ela vai ter o processo de gliconeogênese acontecendo, ela vai ter um aumento da resistência periférica à insulina,
né? Ela vai ter a produção placentária de hormônios diabetogênicos e tudo isso vai culminar na segunda metade da gravidez. Isso pode culminar na diabetes gestacional, né? Que tem uma ação direta do hormônio HLP, né? Que é o lactogênico placentário, que basicamente vai gerar essa diabetes gestacional porque ele vai aumentar a resistência periférica à insulina, ok? Então ele tem essa ação também, né? E aí é uma coisa muito normal de se encontrar nas grávidas é a diabetes gestacional, ok? Justamente por conta desses processos aqui que acontecem principalmente na fase catabólica materna e anabólica fetal, beleza? Bom, essas alterações de produção hormonal, elas vão acontecer em diferentes glândulas, né? Então, vai acontecer alteração no hipotálamo, na hipófise, na tireoide, na paratireoide, nas adrenais, nos ovários, e a gente vai ver um pouco sobre cada uma delas aqui para frente, tá? No hipotálamo, o que que vai acontecer? Os hormônios hipotalâmicos, eles vão se apresentar em maiores concentrações séricas, tá? Mas isso não vai acontecer porque o hipotálamo está produzindo mais esses hormônios, não. É porque a placenta, ela vai produzir análogos desses hormônios, principalmente o GnRH, o CRH, o TRH e o GHRH, tá? Então, a placenta, ela tem essa capacidade de produzir análogos desses hormônios hipotalâmicos, né? Que são os precursores dos hormônios adenipofisários, principalmente, né? E ela vai, então, aumentar os níveis séricos desses hormônios. Não significa que o hipotálamo está produzindo mais ou produzindo menos. Não, é só a placenta que está gerando, então, essa situação, ok? No caso da hipófise, né? Você tem uma manutenção da produção de GH, tá? Mas essa manutenção da produção de GH é na hipófise, tá? Mas o GH ele vai se encontrar aumentado porque o sincisto trofoblasto ele tem capacidade de produzir o GH e de liberar o GH, tá? Você tem um grande aumento da adenipófise, então a adenipófise ela vai aumentar de 3 a 4 vezes, tá? Por ação do estrogênio. Tem um aumento da produção de prolactina para preparação da mãe para lactação, né? Aumento da secreção de MSH, né, que pode gerar, inclusive, aqueles quadros de melasma, né, e tudo mais, porque ela vai produzir mais melanina. Além disso, você tem o escurecimento da linha nigra, né, vai formar também a segundo areolo mamário, tudo mais, enfim, né, secundário, né, e isso acontece por conta da progesterona, ok? Então, esse aumento da secreção de MSH acontece por conta da progesterona. Você tem um aumento do ACTH, tanto por conta da hipófise quanto por conta da placenta, ok? E uma redução do LH e do FSH, justamente por conta da produção placentária de hormônios sexuais, que vai gerar um feedback negativo, né, para a liberação de LH e FSH, vai impedir, então, que esses hormônios sejam muito liberados pela adenipófise, tá? Então, é assim que acontece aí as alterações aí da hipófise na grávida, tá? A tireoide, ela tem a função dela alterada devido à redução sérica, né, do iodo, certo? Estímulo dos receptores de TSH pelo alfa-HCG, então o alfa-HCG ele é muito parecido com o TSH e ele vai estimular os receptores tireoidianos, aumentando a ação tireoidiana, né? Vai gerar então um feedback negativo na adenipófise para a liberação de TSH, porque quanto mais T3 e T4 sendo liberados pela tireoide, menos a adenipófise vai liberar TSH por conta do feedback negativo gerado por esses hormônios. Só que nesse caso, isso vai ser gerado por conta do alfa-HCG e não por causa do TSH, certo? Aumento da globulina transportadora de hormônios tireoidianos, né? E isso vai aumentar o T3 e T4 séricos, né? Porque eles vão ficar sendo carreados, né? Carregados por essa globulina transportadora de hormônios tireoidianos, e por isso eles ficam aumentados no sangue, ok? E a redução do iodo sérico, ela vai acontecer por aumento de filtração glomerular, e a gente vai ver isso quando a gente falar do sistema urinário, né? E também por aumento de consumo durante a gravidez, tá? Não é comum encontrar a grávida com bócio, ok? Então, se a grávida tiver essa situação do bócio, é, merece, então, uma investigação um pouco melhor, um pouco maior, tá? Não é comum encontrar a grávida com bócio, mesmo que o consumo de iodo fique maior, né? E a redução do iodo sérico aconteça, ok? Então, mas não é comum, tá? Até porque a gente tem, então, uma suplementação de iodo no sal de cozinha, né, no Brasil, então a gente sabe que é muito difícil ter bócio hoje em dia. Se tiver bócio, tem alguma coisa errada, mesmo sendo grávida, ok? Mesmo estando grávida. No caso das paratireoides, né, elas vão sofrer uma redução da atividade, ok?
E essa redução de atividade da paratireoide, né, ela está acontecendo concomitantemente, né, ou seja, num contexto em que você tem uma alta filtração glomerular de cálcio e uma redução da albumina pela hemodiluição. No caso da alta filtração de cálcio, né, alta filtração glomerular do cálcio, aumenta a excreção do cálcio, certo? E no caso da redução da albumina pela hemodiluição, juntamente com esse aumento de secreção, né, de excreção de cálcio, em tese gerariam a hipocalcemia. Só que essa hipocalcemia, que em tese seria gerada, ela vai ser corrigida pela presença do calcitriol, tá? E aí a presença do calcitriol vai aumentar a absorção intestinal de cálcio, que vai repor, então, esse cálcio sérico, ok? Lembrando que não há mudança, né, da quantidade do íon cálcio, ok? Então, isso não é tão preocupante assim, ok? No caso das adrenais, o que que vai acontecer? Você tem uma ação, né? No caso da gravidez, né? Você tem a ação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, que está alterado, a gente viu, né? Que ele está alterado por conta da gravidez, e também por conta do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai atuar, então, nesse mesmo contexto, né? O que que isso vai gerar? Hipercortisolismo, né? E hiperaldosteronismo, tá? No caso do hipercortisolismo, ele é caracterizado, assim, surpreendentemente, por uma menor secreção de cortisol. Só que esse hipercortisolismo, ele está sendo gerado não por aumento da produção de cortisol, e sim porque o cortisol que está sendo liberado, ele tem um tempo de meia-vida maior. Então, ele fica mais tempo, né, sendo hábil, ok? E no caso do hiperaldosteronismo, você tem uma manutenção, né, do balanço eletrolítico de sódio, justamente por conta disso daí, ok? E, além disso tudo aqui, né, coloquei mais uma coisa, que é o aumento do CRH e do ACTH por conta da placenta, que também vão atuar, então, diretamente nesse eixo hipotálamo hipófise adrenal, tá? Que vai fazer, então, toda a diferença nesse caso. No caso dos ovários, o que que você está tendo lá nos ovários? Produção de relaxina, né? Relaxina é muito importante para acomodação uterina na pelve e também para auxiliar na parturição. A gente vai ver que a relaxina está relacionada com o relaxamento, né, das articulações, principalmente as articulações do quadril, e isso vai fazer com que seja mais fácil o parto vaginal, né? Por conta, então, dessas alterações articulares que estão acontecendo. Bom, além disso, você tem uma produção de progesterona por parte do corpo lúteo, né? Isso vai acontecer até a sétima semana de gestação. A gente sabe que a partir da oitava semana já tem, então, a presença da placenta funcionando, tá? Então, é basicamente isso que está acontecendo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre alterações um pouco mais sistêmicas, tá? Você tem a alteração da pele e dos anexos. Essas alterações da pele e dos anexos, elas são principalmente influenciadas pela angiogênese, que é gerada por conta da progesterona, né? E a vasodilatação periférica, que é gerada por conta do estrogênio, que estão aumentados por conta da secreção placentária, né? Que vai ser muito importante em todo esse contexto, né? Essa angiogênese e vasodilatação periférica, elas podem gerar eritema palmar, telangiectasias, hipertricose, aumento de secreção sebácea e aumento de sudorese, tá? Isso tudo são alterações da pele dos anexos que podem acontecer por conta da gravidez, tá? E além disso, você tem, né, o que eu já até comentei anteriormente, a hiperpigmentação por conta do aumento da liberação de MSH, que é gerado por aumento da progesterona, né? E aí você tem, então, escurecimento da linha negra e também o sinal de Hunter, que é a areola secundária, que eu já havia comentado com vocês também, escurecimento dos mamilos, tá? Bom, as alterações que acontecem no sistema esquelético, elas são muito interessantes. Você tem o relaxamento articular por ação da relaxina, que eu já tinha comentado um pouco antes, né? Especialmente quando a gente fala de articulações do quadril, né? E aí estou falando especialmente, né, da sínfise púbica, da articulação sacrocoxígea e das articulações sacroiliacas, ok? E além disso, né, esse relaxamento articular, ele é caracterizado por acúmulo de líquido, né, nessas articulações, e isso vai ter um nome, isso vai ter o nome de embebição gravídica, tá? Essa embebição gravídica, ela é muito importante porque ela pode gerar alguns problemas, principalmente nos membros inferiores, tá? Pode gerar dores crônicas, luxações,
entorses e até mesmo fraturas, tá? Então, as articulações elas ficam um pouco menos protegidas com relação a isso, justamente por conta desse acúmulo de líquidos gerado pela ação da relaxina que está sendo liberada pelos hormônios, certo? No contexto gravídico. Beleza. Além disso, o que que acontece? Quando a mulher está grávida, ela tem um acúmulo maior de peso, tanto pelo aumento das mamas, quanto pelo aumento da barriga, né? Então, ela está tendo, então, um aumento do útero. Isso vai fazer com que haja um deslocamento do centro de gravidade da mulher anteriormente, né? Então, esse deslocamento do centro de gravidade, ele vai fazer com que a mulher fique numa posição diferente. Ela vai ela vai se colocar mais posteriormente, né? Ela vai se inclinar posteriormente para tentar equilibrar esse centro de gravidade. E isso vai gerar os processos de hipercifose e hiperlordose, tá? Tanto a hipercifose quanto a hiperlordose, eles podem gerar a marcha anserina, que nada mais é do que uma marcha gerada com passos mais curtos, aumento de base, né, de sustentação, e também compressão de raízes cervicais do nervo mediano e ulnar. Gerar compressão de raízes cervicais de nervo mediano e ulnar vai gerar dor cervical e dor lombar, que são muito características da gravidez, tá? Então, isso também é alteração que pode acontecer no sistema esquelético, justamente por conta dessa alteração de centro de gravidade que acontece, tá? Agora falando um pouco do sistema digestório. A mulher grávida, ela tem muito mais apetite e muito mais sede. Por quê? Ela tem mais apetite porque ela tem mais resistência hipotalâmica à leptina. Mesmo que ela tenha maior quantidade de tecido adiposo, né, tecido lipídico, e ela libere mais leptina do que uma mulher que não está grávida, ela tem uma resistência dos receptores de leptina no hipotálamo. Então, essa leptina ela não vai conseguir ativar totalmente o centro da saciedade. Então, a mulher ela vai ficar com mais fome o tempo todo, tá? E além disso, ela vai ter uma alteração da secreção de ADH, né? Ela vai ter um aumento da secreção de ADH, mesmo que leve, né? Que aconteça, ela vai sentir mais sede por conta disso, tá? Então, basicamente isso. Na verdade, ela vai ter alteração do ADH, né? Durante esse período gravídico, e por isso ela vai ter alteração, né, na sede. Ela vai sentir mais sede juntamente com o apetite aumentado, tá? Bom, outras alterações que acontecem no sistema digestório, né? Você vai ter o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, o que vai favorecer a presença do refluxo gastroesofágico, né? Vai ter alterações das preferências alimentares, aí que é a malácia que eu tinha falado com vocês. A mulher ela vai ter alguns desejos meio estranhos, né? De comer, comer terra, comer tijolo, sabão, enfim, pode acontecer, né? Essa mulher ela vai ter, principalmente no início da gravidez, né, náuseas e vômitos, justamente por conta do aumento do HCG, tá? Então, o HCG mais alto, ele vai gerar essas náuseas e vômitos, tá? E aí, quando a mulher ela tá tendo náuseas e vômitos, né, isso pode incluir perda de peso, que vai ser chamado de hiperêmese gravídica, né? E também ela vai ter a cialorreia, que é o aumento da secreção de saliva, tá? Isso vai acontecer não porque está tendo maior produção de saliva, e sim porque está tendo um maior estímulo, né, do nervo trigêmeo e do nervo vago. Com maior estímulo do nervo trigêmeo e do nervo vago, ela vai ter essa cialorreia, tá? E esse maior estímulo do nervo trigêmeo e do nervo vago é justamente porque ela está tendo dificuldade de deglutição por conta da náusea e do vômito, tá? Então, o processo vai levando a outro. Além disso, ela vai ter hiperemia e hipervascularização gengival. Então, a mulher ela vai ter inchaços, né, na gengiva, e essa gengiva vai ser muito mais, ela vai ter um sangramento muito mais fácil, né? Então, quando a mulher está escovando os dentes, enfim, ela vai perceber que tem um sangramento maior na gengiva, isso pode acontecer. Além disso, o pH salivar ele fica mais baixo, né? Quando o pH salivar fica mais baixo, isso vai favorecer infecções bacterianas. Então, se a mulher não tiver um cuidado bucal suficiente, ela pode ter cáries, entre outros problemas que podem ser gerados justamente por essa alteração do pH salivar, tá? E também ela vai ter hipotonia da vesícula biliar, tá? E aí essa hipotonia da vesícula biliar vai favorecer a presença da litíase vesicular, né? Ou seja, pedra na vesícula. E isso vai ser amplificado mais ainda pela maior presença de colesterol na corrente sanguínea da mulher. Ela tem uma hipercolesterolemia por conta da gravidez, tá? Então, isso vai favorecer também a deposição de pedras na vesícula, tá? Formação, né, da litíase vesicular, beleza? No sistema respiratório, quais alterações que acontecem? Você tem um aumento de ventilação alveolar, tá? Discreto aumento da frequência respiratória que vai gerar uma alcalose metabólica, e essa alcalose metabólica ela vai ser corrigida
pela perda do bicarbonato renal, tá? Então, lá no rim, o bicarbonato vai ser perdido, então vai corrigir essa alcalose metabólica, que é o que a gente sabe que acontece naturalmente mesmo quando você tem uma alcalose metabólica, né? E também vai ter hiperemia e congestão do trato respiratório superior, né? Então, ela vai ter um engurgitamento, é, da mucosa nasal, né? Então isso vai favorecer a rinite, né? Então a mulher grávida, ela tem uma tendência maior a ter congestão nasal, a ter rinite, né? Ela vai ter dificuldade, vai ter a epistaxe, né? Que é basicamente sangramento nasal, justamente por conta desse engurgitamento, da mucosa nasal. E também a mulher grávida, ela é muito mais difícil de ser entubada. Por quê? Porque ela tem um edemaciamento tanto da mucosa nasal quanto, né, da faringe e da laringe, né? E isso vai dificultar para o médico a intubação de uma mulher grávida, tá? Se ela tiver com esse processo aumentado aí por conta da gravidez. No caso do sistema urinário, o que que vai acontecer? Aumento dos rins, né? Então, aumento do diâmetro renal mesmo, tá? Vai aumentar cerca de 1 centímetro durante a gravidez. Você vai ter uma dilatação calicial também, uma dilatação pélvica também acontece, né? Vai ter uma tendência à estase, né? Estase urinária, isso vai gerar, então, vai favorecer maiores infecções do trato urinário, então a mulher grávida ela tem maior tendência a ter infecção urinária, né? Você tem um aumento do fluxo plasmático para os rins, justamente porque você tem uma hipervolemia, né, durante a gravidez, e isso vai aumentar o ritmo de filtração glomerular, que vai favorecer um esgotamento da capacidade de filtração. E quando ocorre o esgotamento da capacidade de filtração, você pode ter, então, glicosúria e microalbuminúria, tá? Que inclusive é o caso que a gente está estudando, a grávida ela tem o caso de glicosúria, justamente por conta, então, desse esgotamento de capacidade de filtração glomerular, tá? E por último, né, para a gente terminar, o que que acontece no sistema nervoso central da grávida? Vai acontecer alterações de sono, tá? E essas alterações de sono, elas podem gerar fadiga, podem gerar depressão e podem gerar o que a gente chama de blues puerperal, ok? Vai gerar sonolência, né? Vai gerar perda de memória, perda de concentração e também alterações vasculares, né? Das artérias cerebrais média e posterior, principalmente, né? E aí isso vai gerar também alterações do sistema nervoso central, tá? Então, essas foram as alterações aí fisiológicas que acontecem na mulher grávida, lembrando, né, que essas alterações elas vão acontecer em maior ou menor monta, dependendo da mulher, mas elas vão acontecer mesmo em todas as grávidas, né? E é basicamente assim que acontece durante a gravidez, tá certo? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, né? Lembrando, qualquer dúvida aí sobre, né, as fontes, né, da videoaula, vocês podem conversar comigo, né? Estou disposto aí a discutir qualquer dúvida e tudo mais, e se tiver algum erro aí nos slides, por favor, me apontem, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos e até o próximo. Valeu!